Compare essas duas frases em português. Seus pais lhe pagarão uma viagem internacional. Os pais dela vão pagar para ela uma viagem para outro país. Apesar de elas significarem exatamente a mesma coisa, são construídas de maneira consideravelmente diferente. Na primeira frase, o pronome lhe incorpora o mesmo sentido que é fornecido na segunda frase por duas palavras, para ela, uma preposição e um pronome. O verbo pagarão na primeira frase tem seu sentido expresso com dois verbos na segunda frase, vão pagar. E por fim, o adjetivo internacional na primeira frase é substituído por uma expressão de três palavras, para outro país, na segunda frase. Em geral, as palavras na primeira frase carregam mais informação nelas do que as palavras na segunda frase. A gente pode dizer que a primeira frase é mais sintética e a segunda mais analítica. Para entender melhor o que esses termos significam em linguística, a gente precisa ter noção das definições de morfema e palavra. Mas antes de seguirmos em frente, que tal você já deixar o seu like aí no vídeo? Para entendermos o que é um morfema, vamos pegar uma palavra do português, tipo passarinhos, de exemplo. Essa palavra pode ser quebrada em várias partes, cada uma representando um pouco das informações que juntamos para que passarinhos formem uma imagem na nossa mente. A primeira parte, passar, é a parte principal, aquela em torno do qual a ideia toda é construída. Ela não representa nenhuma função gramatical, mas indica um conceito, uma coisa. Costumamos chamar essa parte de raiz. A segunda parte, in, indica que a palavra é um diminutivo. É uma versão pequena do conceito introduzido pela raiz. Depois temos a vogal O, que indica que a palavra é do gênero masculino. E por fim a letra S deixa claro que a palavra está no plural. Cada uma dessas partes tem um significado próprio e não pode ser quebrada em partes ainda menores que continuem tendo um significado próprio. Assim, cada uma dessas partes é um morfema. A gente pode definir o morfema, então, como a menor porção com significado em que uma palavra pode ser dividida. Alguns linguistas não gostam muito da ideia de palavra porque acreditam que não exista uma boa maneira de definir o que uma palavra é. Mas, a meu ver, a gente pode definir relativamente bem o que é uma palavra em praticamente todas as línguas humanas. Veja mais detalhes disso no vídeo que eu fiz sobre a definição de palavra. Enfim, para aqueles que acham que a definição de palavra é problemática, é possível eliminar o termo da definição de morfema e dizer que morfema é a menor porção com significado dentro de uma língua. De qualquer forma, para o assunto desse vídeo, que é a diferença entre analítico e sintético, um conceito de palavra se faz necessário. Com base na maneira como os morfemas são unidos para formar palavras numa língua, a gente pode ter dois tipos de estruturas, chamadas de analíticas e sintéticas. Construções analíticas costumam ter poucos morfemas por palavra. Cada morfema tende a ser uma palavra própria. Esse tipo de construção também representa muita função gramatical pela ordem das palavras dentro da frase. Ou seja, em vez de marcar funções gramaticais na palavra, você marca essas funções pelo local onde a palavra está na frase ou por várias palavras acessórias, como preposições, conjunções, artigos, etc. Por outro lado, construções sintéticas costumam ter muitos morfemas por palavra e muita função gramatical é definida por morfemas dentro das palavras e menos pela ordem das palavras na frase. Vamos rever as duas frases que apresentei no começo do vídeo. A versão que diz "Os pais dela vão pagar para ela uma viagem para outro país" é mais analítica, enquanto a versão "Seus pais vão lhe pagar uma viagem internacional" é mais sintética. Na primeira, a gente tem 12 palavras e uma média de 1,75 morfema por palavra. Na segunda, temos 8 palavras e uma média de 2,125 morfemas por palavra. Não é uma diferença tão absurda, mas a gente vai ver uns exemplos em outras línguas. Veja essa frase em mandarim. Ela significa algo como "as crianças estavam na nossa casa". Vamos examinar o que cada parte significa. Os primeiros dois caracteres, "haizi", significam criança. Essa palavra é formada de dois morfemas. Aqui acho importante esclarecer que a escrita chinesa usa um símbolo para cada morfema e cada morfema possui sempre uma sílaba. Em seguida temos man, que indica o plural.
É debatível aqui se esse morfema sozinho constitui uma palavra ou não. E tian é uma palavra que significa algo como antes, anteriormente, indicando um momento no passado. Cai significa estar. Wo significa eu. Aí temos a marcação de plural de novo. Ou seja, nós em mandarim é algo como eus. Depois temos te, que significa de. Fangzi, que é casa. E por fim a palavra li, que significa em. Praticamente cada conceito e cada função gramatical na frase é uma palavra própria. Se a gente fosse tentar traduzir o mais literalmente possível para o português, a frase seria algo como: crianças antes estar em casa de eus. Agora compare essa mesma frase dita em Quechua. Wewe kunaka, wasei kukunapi, ketchkeskaku. Aqui temos apenas 3 palavras bem claramente definidas. A primeira palavra, wewe kunaka, pode ser dividida em 3 morfemas. Wewe, criança, kuna, que marca o plural, e ka, que indica o tópico da frase. A segunda palavra, wasei kukunapi, inclui o morfema wese, que significa casa, e ku, que significa nosso, kuna, que é de novo o marcador de plural, e p, que é o marcador de locativo. Então, algo como a preposição em. E a última palavra, ketchkeskaku, é o verbo e inclui 4 morfemas. Ke, que é a raiz do verbo, significando estar. Tke, que indica que a ação é progressiva, ou seja, está em andamento. Ska, que indica que a ação ocorreu no passado. E ku indica que a conjugação do verbo está na terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas. Aqui fica mais complicado tentar traduzir literalmente. Talvez algo como: se as crianças estavam em nossa casa. Tentei fundir as palavras para deixar apenas 3 como no original. Se compararmos a forma como o mandarim constrói frases com a forma como o Quechua faz, a gente vai perceber que o mandarim é mais analítico e o Quechua é mais sintético. De vez em quando você pode ouvir por aí as línguas sendo classificadas em analíticas e sintéticas, mas de fato nenhuma língua é inteiramente analítica ou inteiramente sintética. Uma língua 100% analítica teria cada morfema representado por uma palavra própria, com uma relação de morfema por palavra igual a 1 por 1. E numa língua 100% sintética, uma frase inteira precisaria sempre ser composta de apenas uma palavra reunindo todos os morfemas. Existem algumas línguas que chegam bem perto do extremo 100% analítico. O chinês é uma delas. Já outras, como o Navajo, chegam razoavelmente perto do extremo 100% sintético, mas ainda estão muito mais longe dele do que o chinês está do outro extremo. Agora, as construções sintéticas ainda podem ser divididas em 2 tipos, aglutinantes e fusionais. Construções aglutinantes são como que a gente viu com o Quechua. Uma mesma palavra engloba diversos morfemas com função gramatical, mas você ainda consegue perceber cada função gramatical como um morfema distinto. É o caso do verbo que havia na frase. Ketchkeskaku. A primeira sílaba, ke, é a raiz do verbo. Aí conectamos uma parte, tke, que indica o aspecto, outra, ska, que indica o tempo, e uma final, ko, que indica a pessoa. A gente vai aglutinando os morfemas, colocando um atrás do outro numa fila. Lembram de como essa forma do verbo significava estavam, né? Então, se quiséssemos dizer estão no presente, como o verbo ficaria? A única coisa que muda de estava para estão é o tempo. Então só o que deveria mudar é a parte ska, que indica o tempo, né? E é realmente o que acontece. Estão é ketchkanko. E agora, se em vez de estão eu quisesse dizer estou, a partir dessa forma, a única coisa que teria que mudar é o morfema que indica a pessoa. E de novo é o que acontece. Estou é ketchkane. Agora vamos comparar o mesmo verbo em português. Começando com a forma original, temos estavam. Temos de novo uma parte inicial, est, que é a raiz do verbo. E quanto ao resto? Qual é a parte do avam que indica o aspecto progressivo? Qual é a parte que indica o passado? Qual é a parte que indica a pessoa? Simplesmente não dá para separar. A parte avam indica ao mesmo tempo aspecto, pessoa e tempo.
É só notar como, ao passarmos para o presente, o verbo se torna estão. Esse pedaço do verbo mudou completamente. Não dá para perceber uma parte que indique o aspecto e a pessoa que se manteve inalterado e só uma parte que indica o tempo que mudou. Da mesma forma, se eu colocar para a primeira pessoa do singular, a forma fica estou. Novamente uma mudança completa. Ou seja, em português, a raiz do verbo é conectada a apenas um morfema que passa ao mesmo tempo várias informações gramaticais. É como se vários morfemas tivessem se fundido num morfema só. Assim, o português é uma língua mais fusional do que o Quechua. Mas, como a gente viu lá no início do vídeo, uma mesma língua pode ter formas mais analíticas ou mais sintéticas de expressar as mesmas ideias. E de fato, as línguas estão constantemente evoluindo de formas mais sintéticas para mais analíticas e vice-versa. A gente pode perceber isso ao longo da evolução do latim para o português muitas vezes. Veja uma frase como color flores em latim, que significa a cor da flor. A palavra flores significa da flor, incorporando a ideia de posse dentro do substantivo. Mas o latim vulgar começou a deixar os casos gramaticais de lado em troca de uma estrutura mais analítica, onde poderíamos achar algo como la color de la flor, que destrincha tudo isso de forma muito mais analítica. Mas hoje em dia está um pouquinho mais sintético de novo, pois a gente fundiu a preposição e o artigo numa palavra só, a cor da flor. Agora um exemplo com verbo. No latim tínhamos uma forma como curtabimus, que significa cortaremos, futuro do verbo cortar na terceira pessoa do plural. Mas esse futuro sintético do latim foi abandonado em troca de um futuro analítico, curtare habemus, por onde evoluíram cortar habemus, cortaremos, e aí voltamos para uma forma mais sintética, cortaremos. Mas atualmente migramos de novo dessa forma mais sintética para uma forma mais analítica outra vez. Vamos cortar. E a gente não parou aí. Em português coloquial é comum que essa forma se torne ainda mais analítica com construções do tipo a gente vai cortar ou nós vai cortar. Quem sabe o que virá no futuro? Talvez voltemos a criar uma forma mais sintética de novo. Ainda existem muitas coisas para falar sobre esse tema, mas não vamos estender demais esse vídeo. Vamos relembrar o que aprendemos aqui. Estruturas analíticas são aquelas que marcam funções gramaticais pela ordem das palavras na frase e por morfemas que funcionam como palavras próprias. Estruturas sintéticas, por outro lado, são aquelas que marcam funções gramaticais por morfemas reunidos em poucas palavras. Dentro das estruturas sintéticas temos dois subgrupos. Estruturas aglutinantes são aquelas onde cada função gramatical possui um morfema distinto. Os morfemas se aglutinam na palavra. Eles vão se encaixando um atrás do outro e ainda se pode perceber claramente qual pedaço da palavra se refere a cada função gramatical. Já nas estruturas fusionais, várias funções gramaticais são representadas por um único morfema fundido, como se os vários morfemas da estrutura aglutinante se fundissem para formar the ultimate morpheme, que representa tudo numa coisa só. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o conteúdo sobre línguas que sai aqui toda semana. Trazer todo esse conteúdo aqui exige horas de dedicação por semana. Então, se você puder colaborar com o canal fazendo uma doação, eu ficarei muito grato mesmo. Qualquer realzinho já é importantíssimo para ajudar a manter o canal ativo. Você pode doar via Pix ou PayPal. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até a próxima!